A Bíblia Sagrada é a inspirada Palavra de Deus, revelação de Deus para a humanidade. Fique conosco, pois iremos discorrer sobre este rico assunto para a nossa vida espiritual. A paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais um programa EBD Online, no canal oficial da IEADALP. Esteja conosco por alguns minutos, pois iremos discorrer sobre mais um assunto maravilhoso para a nossa vida, em especial para o público jovem da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais um ano novo, ano de 2024, e desta feita temos mais um tema rico para os jovens do Senhor Jesus Cristo, os jovens que participam da Escola Bíblica Dominical, os jovens que têm anseio por aprender da Palavra de Deus. E o tema deste primeiro trimestre de 2024 é o seguinte: o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Este é o tema, a temática deste primeiro trimestre de 2024 para o público jovem da Escola Bíblica Dominical. Queremos convidar você que está nos assistindo, tanto a assistir até o final, são alguns minutos que iremos discorrer sobre este assunto, como também para que você possa compartilhar este vídeo, interagir, comentar, deixar o seu comentário, de onde você está nos assistindo, deixar um like, se inscrever no canal se não for inscrito, acionar as notificações para que o nome do Senhor Jesus Cristo, a Palavra de Deus, possa ser alcançada a mais pessoas. Amém? Então fique conosco. A lição de número 1, que é a lição que vamos discorrer a partir deste momento, tem como título Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Lição 1, Bíblia, Bíblia Sagrada, a fonte da genuína doutrina. Então, esta é a lição de número 1, começando no primeiro domingo de 2024, na Escola Bíblica Dominical, e tem este assunto importantíssimo para os jovens da Escola Bíblica Dominical. Mas antes de adentrarmos na lição de número 1, vamos fazer assim uma visão panorâmica desta lição do primeiro trimestre, Uma lição rica, maravilhosa, que tem 13 lições a ser comentada ao longo desse primeiro trimestre, e estas lições irão discorrer a 1 que falamos agora há pouco, Bíblia, a fonte da genuína doutrina, a lição 2, a doutrina de Moisés, lição 3, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino, lição 4, os jovens que se mantiveram firmes, não na doutrina. Lição 5, as falsas doutrinas. Lição 6, a doutrina e o amor pelo Senhor. Lição 7, a doutrina que dá vida e expulsa demônios. Lição 8, a sã doutrina. Lição 9, a doutrina dos apóstolos. Lição 10, o cuidado com o vento de doutrina. Lição 11, a doutrina deve fazer parte do culto. Lição 12, perseverando na doutrina de Cristo. E a lição 13, a igreja não sobrevive sem doutrina. Então veja que tema, quantas lições interessantes, ricas para a vida espiritual deste público da Escola Bíblica Dominical, que irá discorrer nesses 3 meses de 2024, nesses primeiros 3 meses de 2024, tratando desses temas riquíssimos para a vida espiritual. Mas sem perder tempo, vamos para a lição de número 1, que iremos discorrer a partir deste momento. Bíblia, a fonte da genuína doutrina. E falando sobre Bíblia, a lição ela está dividida em 3 tópicos, e nós iremos ver
que esta lição é dividida em 3 tópicos, ela tem também 3 objetivos principais que o professor precisa se direcionar, né, para não fugir do assunto. E aí temos, primeiro objetivo, apresentar a origem da Bíblia. Segundo objetivo, explicar a inspiração das Escrituras. E terceiro objetivo, destacar a Bíblia como fonte de doutrina. O texto principal desta lição, o texto principal se encontra na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Veja quantos para, né? Direção, sentido de direção, indicando, né? O poder das Escrituras inspirada pelo Espírito Santo de Deus. No resumo da lição, a Bíblia é a única fonte genuína de doutrina para o cristão. E vamos então ao primeiro tópico, mas antes também expor aqui o texto, a leitura bíblica, que é lida geralmente no início da aula, né? Que se encontra também na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, do capítulo 3, do versículo 14 ao 17. E na sala de aula, com certeza o professor irá discorrer com seus alunos sobre estes textos, estes versículos, que é muito importante, pois é a partir destes textos que é extraído o comentário da lição, né? A exposição, o ensinamento da lição, dentro desta temática Bíblia, fonte da genuína doutrina. E abrindo um parêntese, gostaria, né, de questionar você, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, qual a sua expectativa para este novo ano, né? Algumas coisas que não conseguiu realizar no ano passado, de melhoria, né, de progresso na sua sala de aula, você tem agora a oportunidade de realizar este ano, né? É sempre bom estar fazendo aquele feedback, né, das suas aulas, tendo feedback dos seus alunos. É muito importante o professor não só avaliar os alunos, mas se autoavaliar, né? Tentar procurar saber como está sendo a sua aula. Será que o professor, a professora, se estivesse no lugar do aluno, estaria gostando, né, da aula? Estaria satisfeita com a aula? É muito importante o professor e a professora também parar para pensar, né? Parar para analisar, avaliar como está sendo o seu desempenho em sala de aula. Estamos iniciando mais um ano e neste ano novo tem o professor e a professora ter esta oportunidade, né, de procurar sempre fazer o melhor, sempre melhorando para a glória de Deus, pois para Deus precisamos fazer o melhor. Amém? Na lição temos 3 tópicos e o primeiro tópico vai falar sobre a origem da Bíblia, a origem da Bíblia, né? Quando surgiu a Bíblia, né? Qual a sua origem? De onde veio a Bíblia? É comum ouvirmos em nossa sociedade pessoas que não professam a fé cristã dizerem que não acreditam na Bíblia porque foi escrita por homens, né? Algumas pessoas até podem dizer: eu acredito em Deus, eu sei que Deus existe, mas a Bíblia é um livro escrito por homens. No entanto, vamos ver nesta lição que este livro, que não se trata de um único livro, mas uma coleção de livros, né, que foi feita, né, por cerca de 40 autores, em épocas, em momentos diferentes, né, um tempo de cerca de 1.600 anos, ou seja, autores que não viveram na mesma época, muitos deles, e eram épocas muito distantes, né? Por exemplo, Moisés e o apóstolo Paulo, né,
são personagens que viveram em épocas muito diferentes, em um abismo muito grande de tempo de um para o outro, né? Não, não se conheceram, não conviveram na mesma época, mas escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, pois era o objetivo de Deus se revelar para a humanidade. E para se revelar para o homem, para o ser humano, Deus traçou este plano de usar o próprio homem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para revelar a sua vontade à humanidade. A Bíblia Sagrada, ela trata de Jesus Cristo. O tema principal é Jesus Cristo, é a salvação, a redenção da humanidade. É aquilo, o plano que Deus traçou desde o início para resgatar a humanidade perdida. É uma carta de amor para a humanidade. E a Bíblia Sagrada, ela tem uma origem, né? Ela tem uma origem. A palavra Bíblia vem do termo grego, biblos, né? A lição vai tratar sobre isto, que significa livro, ou Bíblia, um pequeno livro. E, no entanto, é bom salientar que a Bíblia Sagrada como temos hoje, né, era diferente, por exemplo, do tempo de Jesus, do tempo dos apóstolos, onde existiam pequenos livros, só que rolos, né, pequenos rolos. O rolo que era o livro do profeta Isaías, por exemplo, o rolo que era o livro do profeta Jeremias, né, os Salmos e por aí vai. Só que com o advento, né, com a invenção do papel pelos chineses, a invenção da imprensa por Gutenberg, ao longo do tempo, a Bíblia foi tomando esta forma, né? A lição também vai tratar sobre a questão dos concílios, né, em que foram avaliados, né, os escritos sagrados, o cânon sagrado, né? Ou seja, a Bíblia Sagrada ela passou por um crivo, né? Deus inspirou homens que escreveram, né, para homens, mostrando o plano de Deus para o homem, e mesmo assim, a Bíblia Sagrada, ao longo do tempo, ela resistiu, pois ela é a palavra infalível, inerrante de Deus. Ela é a palavra absoluta. A Bíblia, ela não contém erro. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. É muito importante deixar isso claro para os seus alunos, né, de que a Bíblia Sagrada ela teve sim uma origem, né, e aí, mas não foi simplesmente um livro que um homem ou uma mulher, né, resolveu escrever, né, com a sua própria inspiração humana. Não, foram homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, impulsionados, que escreveram e ultrapassou gerações. Esses escritos ultrapassou gerações e assim como serviu de doutrina, de ensinamento, né, de regra, o cânon, né, a vara de medir, assim como serviu para os povos, para o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, e serviu para os povos, a igreja primitiva no Novo Testamento, também serve e muito para nós cristãos desta nossa geração, desta nossa época. É a palavra que foi escrita há muitos anos atrás, mas que é nova, como o jornal do dia. E eu gostaria aqui também de reforçar: incentive os seus alunos a lerem a Bíblia Sagrada diariamente, né, a buscarem, né, esta fonte de profecia, esta revelação de Deus diariamente. Precisamos ter este hábito de lermos a Bíblia, de meditarmos na Bíblia, de procurar aplicarmos os ensinamentos da Bíblia na nossa vida. Muitas pessoas às vezes ficam procurando, né, revelações de Deus em outros lugares. Muitas vezes ficam pensando que Deus só fala através de fulano, de cicrano, mas a verdadeira doutrina, a verdadeira revelação, a verdadeira profecia é a Bíblia Sagrada
deixada por Deus para a humanidade ao longo desses anos. O segundo tópico fala sobre a inspiração das Escrituras e o terceiro tópico vai falar sobre a Bíblia como fonte da doutrina, fonte, né? Origem. Se a gente pegarmos essa palavra fonte, que é mais comum, né, ouvirmos falar em relação à água, né? Fonte de água, de onde jorra água. Temos a Bíblia Sagrada como a fonte límpida de água, que transforma a vida, que mata a sede, né, espiritual do ser humano. E esta fonte, ela vem moldar o caráter do ser humano. A Bíblia é a fonte genuína da palavra de Deus, a fonte da palavra verdadeira, a fonte da ortodoxia, da sã doutrina. Você pode até, inclusive, verificar isso em Tito, capítulo 2, versículo 1. E é bom lembrarmos também aqui, falando de doutrina, que podemos ver, né, inclusive na Bíblia Sagrada, que é mencionada pelo menos 3 tipos de doutrinas. Doutrina de homens, de demônios e de Deus. E a doutrina de Deus é aquela que vem combater essas outras 2 doutrinas que falamos anteriormente, né? Existe, sim, esses tipos de doutrina. E nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa época, há muitas doutrinas de homens e doutrinas de demônios tentando afastar o ser humano da verdadeira vontade de Deus. Mas ao longo desta caminhada, que é a nossa trajetória até alcançarmos a salvação, as mansões celestiais, precisamos estar alicerçados no fundamento dos apóstolos, dos profetas. Fundamento este que tem como base Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo. Foi com ele que os apóstolos aprenderam. Foi dele que os profetas falaram antes dele estar aqui na terra em seu ministério. Jesus Cristo ensinou e nós precisamos seguir os seus ensinamentos, os seus exemplos e andar como Cristo andou. Queremos agradecer a sua audiência nesta primeira aula. Com certeza, na sala de aula, você irá discorrer, né, com mais tempo este assunto riquíssimo. Pesquise em livros confiáveis, né? Tenha bíblias de estudos. Agora, muito cuidado, porque existem muitas versões que podem muitas vezes distorcer a realidade. Devemos ter cuidado com certos aplicativos de Bíblia Sagrada, com certas versões, né, para não nos embaraçarmos. Mas a Bíblia Sagrada, deixada por Deus, é a revelação dele para a humanidade. Deus em Cristo vos abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco.
Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.